Olá, a paz do Senhor Jesus, louvado seja o nome do nosso Deus, por tudo aquilo que Ele tem feito pelas nossas vidas, pelo cuidado dEle, pela proteção do Senhor sobre nós, que nós possamos ser gratos a Ele todos os dias, né? Do início ao fim do nosso dia, gratidão a Ele, porque com certeza é Ele que cuida, é Ele que guarda, é Ele que nos cobre com a tua sombra e nos livra. Somente o Senhor é que pode nos livrar, é que pode nos abençoar nesses dias difíceis ao qual nós temos vivido. Então que nós possamos ser gratos ao Senhor em todo o tempo, amém? A palavra que eu quero deixar para mim, para você, ela se encontra no livro de 2 Crônicas, no capítulo 9, o versículo 5. Disse ela então ao rei: tudo o que ouvi em meu país acerca de tuas realizações e de tua sabedoria era verdade. Mas eu não acreditava no que diziam até ver com os meus próprios olhos. Na realidade, não me contaram nem a metade da grandeza de tua sabedoria. Tu ultrapassas em muito o que ouvi. Isso foi a rainha de Sabá que disse para o rei Salomão, quando ela veio visitar Israel. Nós sabemos que Salomão, ele foi o homem mais sábio que existiu, né? Salomão teve muita sabedoria que o próprio Deus deu a ele. Nós vamos entender que o rei Davi agora já estava, de idade, e Deus agora vai colocar o seu descendente, o seu caçula, que Salomão era o filho mais novo de Davi. O Senhor coloca ele no trono. E Salomão, Deus estava com ele, né? Ele ia bem ali como rei de Israel. Mas é claro que ele tinha suas preocupações, né? Ele ainda era muito jovem. E nós vamos ver que certa noite o Senhor, ele veio e apareceu para Salomão. Olha só, que bênção, que maravilha o Senhor aparecer, né, para alguém. E o Senhor, então, vai falar com Salomão. O Senhor estava feliz, estava contente com Salomão ali no trono, né? Nós vamos ver que Salomão foi aquele que ofereceu até 1000 holocaustos a Deus. Muitas vezes nós oferecemos um sacrifício ao Senhor e às vezes nós achamos que estamos fazendo muito, né? Salomão ofereceu 1000 holocaustos ali de sacrifício diante do Senhor. E ele agradou a Deus. Nós vamos ver que o Senhor aparece para ele. E o Senhor, ele diz para Salomão, entre muitas coisas que ele disse, ele fala para Salomão: me pede o que você quer, né? O que você quiser eu vou conceder a você. Imagina o Senhor dizendo isso para nós, né? O Senhor se agradando das nossas vidas e dizendo para nós: pede o que você quiser. O que será que nós pediríamos para Deus se Ele nos aparecesse, né? Se Ele nos dissesse: você pode pedir o que você quiser, o que você deseja, que eu vou conceder. O que será que nós pediríamos? Será que nós pediríamos algo bom, né? Porque muitas vezes, a Bíblia diz que muitas vezes o Senhor não concede aquilo que nós pedimos, porque nós não sabemos pedir, nós pedimos coisas erradas. Nós pedimos coisas para usar, né? Para usar para nós mesmos, para usar para nossos deleites, né? E muitas vezes nós não pedimos aquilo que agrada a Deus. Não pedimos algo, né, que vai glorificar o nome do Senhor. E a Bíblia diz que Salomão disse para Deus: dá-me sabedoria, Senhor. Eu quero ter sabedoria. Salomão queria sabedoria para que ele pudesse governar um tão grande povo, porque era um grande povo que estava ali sob os seus cuidados, né? O povo de Israel era um povo muito numeroso. Então ele pede sabedoria. Ele podia ter pedido qualquer outra coisa. E o Senhor vai dizer para ele: por que você não me pediu riqueza, você não me pediu
é a morte dos teus inimigos, né? E então eu vou te dar, eu vou conceder o que você está me pedindo. E deu a ele muita sabedoria, uma grande sabedoria foi colocada então na vida de Salomão através do Senhor, através a sabedoria que vem do próprio Deus. Imagina a sabedoria que vem de Deus. Salomão era muito sábio, ele se tornou muito sábio ali. Ele entendia de vários assuntos, muitos assuntos. E claro que ele foi se engrandecendo mais ainda, né? Ele foi se tornando mais próspero ali no seu reino. Israel estava posicionado ali, né, num lugar estratégico, um lugar que ligava a Ásia, ligava a África, né? Tinha uma ligação ali e isso favorecia Salomão, né? Porque aí ele pôde ter o controle das rotas de comércio, né? E ele obteve muitos lucros através de tudo isso. E ele foi crescendo, o seu reino foi se expandindo. E nós vamos ver que, é claro que a fama foi se espalhando, né? A fama de Salomão, ela corria longe. Ela ia para outros países, ela não ficava só ali na região, mas ela correu o mundo, né? O rei mais sábio, o rei de Israel é o mais sábio que tem. E nós vamos ver que teve uma situação de duas mulheres que elas tiveram ali seus filhos e durante a noite uma deitou sobre o seu filho, matando ele, e depois ela trocou as crianças, ela pegou o morto e deu para outra e pegou o que era vivo para ela. E depois a outra, elas levaram essa causa até o rei, porque a outra sabia que aquele morto não era o filho dela, que o dela era o vivo. E elas levaram até o rei e então uma falava, não, meu filho é vivo, não, é o meu que está vivo. Então o rei disse, traga-me uma espada. E já que, né, a gente não consegue decidir aqui de quem é o filho vivo, eu vou cortá-lo ao meio, vou dar um pedaço, a metade para cada um. E uma das mães disse, corta mesmo, pode cortar. E a outra disse, não, rei, não precisa cortar, pode dar o meu filho a ela. Eu não quero que corta. Então o rei disse, o filho é seu, pode levá-lo, porque você tem o amor materno. E aí ele foi se tornando mais conhecido. A fama dele foi correndo mais e mais. E agora nós vamos ver que lá na África, a rainha de Sabá, ela se interessou por conhecer Salomão. É claro que muitos outros reis se interessavam, mas a Bíblia nos fala da rainha de Sabá, que ela então vai se organizar, vai se preparar para vir até Israel, para conhecer esse rei que tinha tanta sabedoria, que ela ouvia tanto falar da fama desse rei, de como ele administrava a Israel. Mas nós vamos ver que não era só conhecer Salomão. Primeiro, ela queria conhecer a Deus, o Deus de Salomão, o Deus que deu tão grande sabedoria para Salomão. Ela disse, eu preciso ir lá, eu preciso saber desse Deus, quem é esse Deus? Primeiro ela queria saber quem era Deus, depois ela queria saber, conhecer Salomão. E ela se organizou, e ela preparou tudo ali no seu reino. Imagina, nós vamos entender que era em média de uns 2.000 quilômetros, né, de distância, lá de Sabá até Jerusalém, Israel. E nós vamos ver que naquela época não tinha carro, não tinha trem, não tinha avião, né? Hoje seria muito fácil fazer uma viagem assim, né?
Mas naquela época não. Naquela época seria de cavalo, de camelo, imagina. E aquela rainha, ela não levou algumas pessoas junto com ela. A Bíblia diz que ela preparou várias comitivas, né? Porque ela levou muitas coisas, porque era uma viagem longa, ela teria que levar muitas coisas, né? Levar ali as suas coisas, suas roupas, né? E ela levou muitos presentes, especiarias, ouro, né? Levou para o rei as coisas que haviam ali no seu reino. E nós vamos entender que ela não viajou alguns dias. Nós vamos entender que ela viajou meses, né? Foram meses para chegar lá, depois teria que voltar. Foi uma viagem longa, passando muitas dificuldades pelo caminho, pelo deserto, porque nós sabemos que era uma viagem pelo deserto, né? Enfrentou muitos obstáculos e, né, ela deixou ali o seu reino e foi para conhecer o Deus de Salomão. E quando essa rainha chega em Jerusalém, com certeza ela já foi chegando e ela já viu o templo, porque o templo ficava no monte. Salomão construiu o templo de Deus, o templo que Deus pediu para Davi que fosse construído. Ele construiu o templo em um alto monte e de longe dava para ver esse templo. Esse templo resplandecia, era um templo muito lindo que fora construído para o Senhor ali. E ela já deve ter começado a se encantar quando foi entrando em Jerusalém. E quando ela chega, nós vamos ver que com certeza a hospitalidade foi muito boa, foi muito grande, né? Salomão a recebeu muito bem. E ela começou, né? A Bíblia diz que ela fez perguntas, ela já tinha ali as perguntas que ela iria fazer para Salomão, os enigmas, né? Para que Salomão pudesse responder, para ver se realmente ele tinha toda aquela sabedoria que ela ouvira falar. E ela foi perguntando, ela chegou, né, começou a perguntar para Salomão e Salomão respondeu a todas as perguntas. A Bíblia diz que ainda as perguntas foram muito fáceis para ele responder. E então ela foi vendo, ela foi entendendo que realmente ele era muito sábio. Tinha que ser muito sábio para responder tudo aquilo. E ela foi observando tudo. Não foi só isso, ela foi observando tudo ali no palácio, no reino, como que as coisas eram. Ela foi vendo a organização de tudo ali. Ela foi reparando até nos uniformes ali do exército de Israel. Em como era servido a mesa, porque ela ficou alguns dias ali, ela sentava à mesa, ela comia com Salomão. Ela foi observando tudo. A ordem, tudo feito com muita ordem, porque isso conta também, né? Como que a pessoa é organizada. E ela a Bíblia diz que ela ficou impressionada ao ver tudo aquilo. Com certeza ela deve ter ficado com o queixo caído, nós dizemos, né? Ficou com o queixo caído de ver como que as coisas andavam ali, como que era tudo feito ali naquele lugar. Ela olhou tudo, ela analisou tudo e ela disse para Salomão: e eu ouvi a sua fama, eu ouvia falar tanto de você, né, da sua sabedoria, desse seu Deus, do Deus de Israel, do Deus que você serve. Mas eu não acreditava, eu queria ver com os meus próprios olhos. Porque era muito, né? O jeito que as pessoas falavam era como, né, se fosse algo muito grande. Eu achava que não poderia ser tudo isso. Mas agora eu vejo que é sim, que realmente eles não mentiram, as pessoas não mentiram. Aqueles que iam para lá e que falavam não estavam mentindo. Era tudo verdade. E mais ainda, você é muito mais do que aquilo que eles falaram. Eu me surpreendi ao ver. Olha que maravilha, era mais. Salomão surpreendeu ela, né?
Olha que interessante, quando a pessoa vem e ela se surpreende, né, ao ver com os próprios olhos. Não foi ninguém que falou, não foi a gente que ficou se vangloriando, dizendo, eu sou, eu faço, eu aconteço. Não. Ela viu, ela mesma pôde elogiar Salomão, né? Ali pessoalmente. Tem pessoas que ele se vangloria, que ele fala até a mais do que ele é. Talvez ele nem é tudo aquilo, né? E quando a pessoa vai ver, não é nada. A pessoa, né, se surpreende de ver que não era tudo aquilo. Mas Salomão não. Salomão foi ao contrário. Ela viu que ele era muito mais do que falava. Olha que maravilha. Olha o que o Senhor fez pela vida de Salomão. Por que ele pediu sabedoria? Por que ele não pediu morte dos inimigos? Ele não pediu riqueza. Ele pediu somente sabedoria ali para cuidar do povo, para fazer o bem para o seu povo, para que tudo andasse bem ali em Israel, para o povo que Deus amava, porque Deus amava aquele povo. Então, ele queria cuidar bem do povo, ele queria que tudo fosse bem ali, que tudo andasse, corresse, segundo a vontade de Deus. Por isso ele pediu sabedoria. Né? Nós vamos ver que aquela rainha, ela deu depois muitos presentes a Salomão, como nunca tinha sido visto antes. É claro que Salomão também presenteou a ela, mas ele recebeu muitos presentes. Então, que nós possamos trazer essa palavra para as nossas vidas, né? Que possamos levar o nome do Senhor, porque o nome do Senhor se tornou famoso através da vida de Salomão, através da sabedoria que estava nele, que o próprio Deus tinha dado a ele, né? Então, que nós possamos então pedir para Deus, para que Deus nos dê sabedoria, né? Para que nós possamos fazer o nome dele grande, para que o nome dele se torne conhecido, para que as pessoas queiram esse nome também, queiram vir para esse Deus, o Deus Todo-Poderoso, né? O Deus como não há outro igual. Aquela rainha lá, a rainha de Sabá, ela viu que não tinha outro Deus igual ao Deus de Israel. Ela levou isso depois lá para o seu país. Ela levou isso com ela. O Deus de Salomão, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que tudo pode, o Deus a qual nada é impossível. Muitas vezes nós achamos que algo é impossível para nós, mas para Ele não. Então, quando nós tivermos a oportunidade, quando o Senhor nos dá a oportunidade, que nós possamos pedir sabedoria, né? Sabedoria para que nós possamos fazer o nosso melhor em prol do reino do Senhor, não em prol das nossas vidas. Que nós não queiramos ser conhecidos por aquilo que nós temos financeiramente, pelos bens, né, que nós temos materiais, mas ser conhecidos por aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, por aquilo que o Senhor tem nos entregado. Nós procuremos crescer na presença dEle, né, para que então o próprio Deus seja conhecido através das nossas vidas, para que nós possamos levá-lo, né, o mais longe possível, levar o nome do Senhor, assim como Salomão também ele fez através da sabedoria que Deus deu a ele, né? Era bem sucedido em tudo ali no reino e ainda, né, tornou o nome do Senhor grande. Amém? Fique com essa palavra no teu coração, né? Que você também tenha o desejo de obter mais de Deus, mais e mais do Senhor para a sua vida. Peça para o Senhor, porque quando nós pedimos, né, quando nós pedimos, o Senhor nos dá mais e mais, coloca mais e mais dele em nós. Amém? Que o Senhor abençoe poderosamente a sua vida.